Boa tarde a todas e todos. É com alegria que recebemos o ministro Luiz Roberto Barroso para o encerramento do segundo encontro do ICONES Brasil, que é a seção brasileira da Sociedade Internacional de Direito Público, que tem como compromisso aprofundar debates do direito constitucional, do direito administrativo e do direito internacional, e também temas ligados a diálogos de direito comparado e também diálogo com os tribunais, né? E aí é nesse sentido que a gente recebe o ministro Barroso. E antes de passar a palavra ao ministro, eu cumprimento os colegas professores Diego Werneck Arguelles, que é co-diretor do ICONES Brasil, Tomás Pereira, que também participa da diretoria do ICONES Brasil, e agradeço o trabalho do Rick, do João Archegas, da Ana Laura e da Daniele, que trabalharam duro para os painéis do ICONES, porque toda essa organização e logística não é fácil. Então, dentro do tema de democracia e eleições, a gente teve semana passada um relatório do IDEA, que chama a atenção para os ataques que a integridade das eleições na América Latina vem sofrendo, e é nesse sentido que o ministro Barroso vai falar sobre desinformação, eleições, tribunais no Brasil e na América Latina. Ministro, é um prazer recebê-lo, é um prazer sempre ouvi-lo, e parabenizo, desde já, essa abertura que tem com o ambiente acadêmico, mantendo um diálogo profícuo entre o tribunal e a academia. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, Estefânia. Boa tarde, professor Diego Werneck Arguelles, professor Tomás Pereira, professora Ana Laura Barbosa, João Archegas, prazer revê-lo aqui por videoconferência. Tenho muito prazer e muita honra de estar aqui nesse evento do ICONES, da sessão brasileira. Peço desculpas aqui, um pouco o improviso, eu estou numa salinha emprestada num aeroporto de Vitória. Tive um compromisso aqui e agora estou voltando para Brasília. Tive um compromisso no Rio, depois para vir para cá e agora estou voltando para Brasília daqui a pouco, mas fiz questão de participar não apenas porque havia me comprometido, mas também pelo fato de que eu considero o ICONES um espaço acadêmico muito importante para jovens professores em formação e para muitos outros mais experientes. Portanto, nós vamos fazer um pouco uma reflexão sobre democracia, eleições e os riscos para a democracia, e, se der tempo, ainda falo um pedacinho sobre as democracias e as eleições na América Latina de uma maneira geral. Deixa eu só medir o meu tempo aqui. Muito bem. Para assentar os conceitos, eu gostaria de, muito brevemente, estabelecer a ideia de democracia com a qual nós vamos trabalhar, que não tem nada de particularmente original, mas eu sempre gosto de assentar claramente os conceitos. O arranjo institucional que se pratica em boa parte do mundo hoje é a democracia constitucional. A democracia constitucional é produto da fusão de duas ideias que percorreram trajetórias diferentes, mas que se juntaram em algum momento do século XX, que são o constitucionalismo e a democracia. Constitucionalismo é herdeiro das revoluções liberais, a inglesa, a americana e a francesa, e significa, em essência, poder limitado, Estado de Direito e respeito aos direitos fundamentais. Democracia, por sua vez, é um conceito que só se consolida quando já avançado o século XX, porque a ideia de democracia traduz a de soberania popular, o que pressupõe o sufrágio universal, pressupõe que todos possam participar do processo político eleitoral. E isso só aconteceu quando foram superadas todas as restrições de riqueza,
de raça, de educação e de gênero que limitavam a participação popular em geral. Para que se tenha registro, nos países da Europa e mesmo nos Estados Unidos, só aí pelos anos 20 as mulheres começam a participar do processo político, e no Brasil depois de 1932. Portanto, democracia significa soberania popular, governo da maioria e eleições livres. Esses dois conceitos, essas duas ideias se fundiram, de modo que o modelo em vigor de democracia constitucional significa eleições livres, soberania popular, governo da maioria, poder limitado, Estado de direito e respeito aos direitos fundamentais. A maior parte das democracias constitucionais no mundo também instituem uma Suprema Corte ou uma Corte Constitucional, cujo papel é, em última análise, na sua essência, arbitrar os conflitos que muitas vezes podem surgir. Deixa eu só consertar o meu nome aqui. Esse computador não é meu, eu estou aqui de carona, não consigo acertar nada nele. Eu ia tirar... Agora sim, gostei, ficou bacana. Esse é um papo acadêmico, o ministro nem cai bem. E, portanto, a maior parte dos países que adotam a democracia constitucional instituem uma Suprema Corte ou um Tribunal Constitucional, cujo papel é, em última análise, dizia eu, arbitrar as tensões que surgem entre a democracia, que significa governo da maioria, e o constitucionalismo, que significa proteção dos direitos fundamentais e proteção das regras do jogo democrático. Portanto, os grandes papéis das Supremas Cortes e dos tribunais constitucionais são os de proteger as regras da democracia e os direitos fundamentais. Portanto, assentado o conceito de democracia constitucional, eu gostaria de acrescentar que ela foi, a democracia constitucional, a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todas as alternativas que se apresentaram historicamente. O comunismo, depois da Revolução Russa de 1917, o fascismo na Itália de Mussolini, nos anos 20, o nazismo na Alemanha de Hitler a partir dos anos 30, inúmeras ditaduras militares que se espalharam pelo mundo depois da Segunda Guerra Mundial e ao longo da Guerra Fria, e os fundamentalismos religiosos do final do século XX, a partir da Revolução Iraniana de 1979. E, como disse, a democracia constitucional prevalece, colocando no centro dos sistemas jurídicos a Constituição, e não o partido, e não as Forças Armadas, e não qualquer documento religioso. E o próprio Brasil chega a esse arranjo da democracia constitucional no final do século XX, com atraso, mas não tarde demais, após a Constituição de 1988, que pôs fim ao regime militar, à ditadura militar. De modo que, quando o mundo vira do século XX para o século XXI, a grande maioria, uma expressiva maioria dos países, adotam um regime democrático, genericamente considerado democrático pela Freedom House, cerca de 120 países. O sucesso foi tão grande que um cientista político, hoje na Universidade de Stanford, Francis Fukuyama, escreveu seu célebre artigo O Fim da História, e depois um livro, O Fim da História e o Último Homem, em que ele assinalava, à vista da dissolução da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, da dissolução da União Soviética, que a democracia liberal, dizia ele, era o ponto culminante da evolução institucional da humanidade e que a história, em rigor, havia acabado. Ele andou revisitando esse texto ultimamente, mas a verdade é que assim nós entramos no século XXI, com a democracia constitucional tendo sido a ideologia vitoriosa do século XX. O que acontece
é que, nos últimos tempos, alguma coisa parece não estar indo bem, num contexto que os autores, os constitucionalistas e os cientistas políticos têm referido como sendo uma recessão democrática, um retrocesso democrático, ou o constitucionalismo abusivo, ou o legalismo autocrático e outras variações para identificar o momento atual. E os exemplos têm se multiplicado mundo afora. Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Geórgia, Ucrânia, Filipinas, Venezuela, Nicarágua, mais recentemente El Salvador. São processos históricos que, diferentemente do que acontecia no tempo em que eu era mais jovem e mais bonito, vem a erosão democrática surgir não mediante golpes de Estado liderados por generais e os seus soldados, mas a erosão democrática vem, como apontado pelo Levitsky e pelo Ziblatt no célebre Como as Democracias Morrem, em que a erosão democrática vem pelas mãos de líderes políticos eleitos pelo voto popular, primeiros ministros e presidentes eleitos pelo voto popular, e que, uma vez eleitos, paulatinamente, subrepticiamente, de dentro, tijolo por tijolo, eles desconstroem os pilares da democracia, produzindo um receituário mais ou menos padrão pelo mundo afora, concentração de poderes no executivo, esvaziamento, intimidação ou cooptação dos parlamentos, perseguição aos líderes da oposição, demonização da imprensa, mudanças das regras do jogo, esvaziamento das entidades da sociedade civil e ataques às Supremas Cortes. Esse é o processo histórico que se repete pelo mundo afora e que é identificado como a recessão democrática. Na visão, em um texto que estou desenvolvendo, eu procuro identificar 3 fenômenos que estão por trás dessa erosão democrática. 3 fenômenos distintos, que, no entanto, quando eles se juntam, produzem um resultado extremamente maléfico para a democracia. E eu me refiro ao populismo, ao extremismo e ao autoritarismo. Como disse, fenômenos distintos, mas quando eles se fundem, e é o que tem acontecido em múltiplas situações, eles abalam alguns elementos essenciais da democracia. Começo pelo populismo, que é um fenômeno bem conhecido nosso e pelo mundo afora, que tem lugar quando líderes políticos carismáticos se apresentam como diferentes disso tudo o que está aí, se apresentam como anti-establishment, mesmo que integrassem o establishment de longa data, fazem a dualidade típica do populismo, que é nós, o povo, e eles, a elite, eles, as elites, e, a partir daí, desenvolve estratégias que sempre elegem inimigos. Os inimigos podem ser os comunistas, podem ser os muçulmanos, podem ser os imigrantes. Os inimigos variam, mas o populismo precisa ter um inimigo que ele cria artificialmente. E as estratégias do populismo também costumam se repetir, sobretudo no mundo contemporâneo. Comunicação direta com os apoiadores, bypass ou cooptação das instituições intermediárias, como o legislativo, como a imprensa, como as instituições da sociedade civil, e, em terceiro lugar, pelo ataque às Supremas Cortes. Ou aos tribunais constitucionais. Foi o que aconteceu na Venezuela, foi o que aconteceu na Hungria, foi o que aconteceu na Polônia, foi o que aconteceu na Turquia.
Turquia, com o que aconteceu lá atrás na Rússia. As Supremas Cortes ou os tribunais constitucionais, que não são órgãos perfeitos, têm muitos problemas, eles, no entanto, desempenham um papel muito importante no arranjo institucional das democracias contemporâneas. É que a Constituição é produto do poder constituinte originário, que é energia política em estado bruto. O poder constituinte originário, ou seja, esse poder político em estado bruto, ele, no entanto, se institucionaliza, ele cria as instituições do poder pela via da Constituição. A Constituição cria as instituições do poder e cria as limitações desse poder. Os diferentes mecanismos de controles recíprocos que limitam o poder. E as Constituições instituem Supremas Cortes ou tribunais constitucionais com o papel de interpretá-las. Portanto, como a Constituição existe essencialmente para organizar e limitar o poder. E como as Supremas Cortes são criadas para interpretar a Constituição, as Supremas Cortes existem, em última análise, para limitar o poder, protegendo a democracia contra as mudanças da regra do jogo e protegendo os direitos fundamentais de todos. Por evidente, em toda parte do mundo, o órgão que exerce o poder político e o órgão que tem o papel de limitar o exercício do poder político tem, em alguma medida, uma relação de tensão, uma relação tensa entre quem exerce o poder e quem controla o poder. Portanto, em toda parte do mundo, existe a potencialidade do atrito entre, sobretudo, o executivo e as Supremas Cortes ou os tribunais constitucionais. O que as democracias fazem é absorver essa tensão, absorver esse eventual conflito de uma maneira civilizada e institucionalizada. O problema é que o populismo ele tem uma contradição intrínseca. Ainda esses dias, Diego, Tomás, eu tive um debate com o professor Steven Levitsky, em que nós discutimos essa questão, está no YouTube, e é que há uma contradição insuperável no populismo. É que ele se elege, os populistas se elegem contra o establishment, contra isso tudo que está aí. E quando os populistas chegam ao poder, eles têm que governar de alguma forma com as instituições que foram criadas e ocupadas pelas elites que eles combatem, ou que se elegeram dizendo combater. Portanto, o populismo tem no ataque às instituições uma característica essencial do discurso que elegeu. E se abandonar esse discurso, ele se esvazia na sua razão de ser. Portanto, ou eles vão destruir as instituições, ou eles vão se diluir nas instituições, se associando a elas e perdendo o discurso. Não há como escapar de um desses dois extremos nos regimes populistas. Em seguida, o segundo fenômeno que me referi é o extremismo. O extremismo pode ser de esquerda, pode ser de direita, embora o que caracterize o mundo atual seja uma ascensão muito relevante de uma extrema-direita, de uma direita radical, com posturas de negação de direitos a grupos minoritários, de uma visão anticientífica da vida, de combate a ideias básicas de preservação ambiental. E o extremismo, ele vive da negação do outro. O outro não é igual a mim. O extremismo precisa transformar o outro num inimigo e combatê-lo e excluí-lo. Portanto, o extremismo também é incompatível com as instituições democráticas, porque a característica das instituições democráticas é o pluralismo, é a convivência harmoniosa dos diferentes. Democracia não é um regime político do consenso, é um regime em que o dissenso é absorvido institucionalmente
e quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta e plural. Na medida em que o outro passa a ser tratado como inimigo, você precisa excluí-lo ou você precisa eliminá-lo. Essa é a característica do extremismo. E, por fim, o autoritarismo, que é esta assombração que ronda e sempre rondou a América Latina, a África, a Ásia e mesmo diversos países da Europa. A tentação da acumulação do poder e a inaceitação da oposição e o uso de truculência contra os adversários e contra a imprensa livre. Portanto, esses três fenômenos, em muitas partes do mundo, eles se uniram, eles se juntaram e produziram esse fenômeno que tem sido referido como recessão democrática ou constitucionalismo abusivo e que levou à perdição das democracias naqueles exemplos que eu dei e com a observação que nem democracias consolidadas e tradicionais, como os Estados Unidos e o Reino Unido, escaparam incólumes desse processo histórico que no Reino Unido desagou no Brexit e que nos Estados Unidos desagou na eleição de Donald Trump, mas que se manifestou, sobretudo, na reação à não reeleição de Donald Trump, em que ali se fundiram o discurso populista da inaceitação do outro, a democracia só serve quando eu ganho, e o extremismo que levou à invasão do próprio Capitólio, sede do poder legislativo nos Estados Unidos. Portanto, esse é um quadro da democracia no mundo com sinais preocupantes e o Brasil está no mundo. E, Diego, deixa eu perguntar, esse é um evento fechado ou é um evento aberto? Estamos sendo transmitidos no YouTube. Ok, tá bom, obrigado. Esses ventos atingiram todo o mundo e o Brasil está dentro do mundo e, portanto, também aqui se verificaram muitos sinais que espelhavam esse quadro que eu acabei de brevemente descrever, em que houve ataques às instituições e manifestações diversas, ataques ao sistema eleitoral, demonização da imprensa, ameaças de não realização de eleições. A verdade, no entanto, é que as instituições brasileiras, não sem algumas escoriações, mas conseguiram resistir, conseguiram fincar um dique contra esse avanço do populismo extremista e autoritário, pelo menos até aqui. Na visão geral das pessoas, houve certamente uma perda de qualidade na democracia brasileira, mas a verdade é que essa tendência que a todos preocupava, ao menos nesse momento, parece ter sido revertida. E acho que o 7 de setembro, para dar uma palavra sobre o Brasil, foi um pouco o sepultamento, e eu espero que para sempre, geralmente a morte é para sempre, mas há casos de ressuscitamento, alguns bons e outros maus. Portanto, eu acho que nesse momento, depois do 7 de setembro, o que se verificou é que o tamanho dos que apoiavam soluções não institucionais é muito menor, é menos de 1/10 do que o que se imaginava. As polícias militares não aderiram às manifestações, as Forças Armadas não fizeram nenhum gesto de simpatia. E a verdade é que 48 horas depois dessas manifestações muito limitadas, o discurso mudou completamente. De modo que acho que as instituições, e aí eu falo do Supremo, falo do Congresso, falo da imprensa, falo da sociedade civil, falo da academia,
acho que todas essas instituições conseguiram estabelecer um dique para refrear as tendências populistas, extremistas, autoritárias que se detectavam na sociedade brasileira. Eu não gosto de fazer previsões para o futuro, eu sou bom de previsões para o passado. A minha bola de cristal, ela tem uma deficiência, Stefânia, ontológica, e para trás ela consegue entender as coisas. A minha bola de cristal é uma espécie de comentarista de videotape, mas quando eu preciso da ajuda dela para olhar para o futuro, ela me falta repetidamente. E quando eu acho que consegui fazer a leitura adequada, eu preciso dizer que os últimos 3 grandes episódios deste cenário que eu estou descrevendo, a minha bola de cristal me enganou. No Brexit, eu me lembro de ter dito, a minha mulher que me perguntou, você acha que a Inglaterra vai sair da União Europeia? E eu disse, está duro, mas na hora H as pessoas votam conservador, e, portanto, não vai sair. Saiu. Quando começaram as primárias nos Estados Unidos, que o Trump começou a aparecer, e alguém me disse, o Trump, não há chance de o Partido Republicano não faça um filtro adequado para deixar uma liderança como ganhou. E no Brasil eu também errei as minhas previsões, me parecia impossível de acontecer o que aconteceu. E depois que aconteceu, continua me parecendo impossível algumas das coisas que nós atravessamos aqui. Porém, esse era o ponto a que eu queria chegar, sem querer ser excessivamente otimista. Eu acho que o avião enfrentou muitas turbulências, chacoalhou um bocado, mas não perdeu a estabilidade. E eu sou muito convencido de que vai aterrissar no dia 2 de outubro, 3 semanas depois, no último domingo de outubro, com as eleições, e chegaremos com segurança ao aeroporto, que será a posse do novo presidente em 1º de janeiro. Eu verdadeiramente acho que nós debelamos o pior, inclusive a tentativa de reintroduzir o voto impresso, que era um caminho perigosíssimo para a fraude generalizada. Portanto, isso é um pouco sobre a democracia no mundo, com algumas pinceladas sobre o Brasil. Porém, todas as democracias no mundo hoje se deparam com um novo problema. As democracias têm inimigos internos das suas próprias contradições e da sua incapacidade de ter, por exemplo, superado pobrezas extremas, desigualdades injustas, apropriação privada do Estado por elites extrativistas. Há muitos problemas na democracia que ainda precisam ser adequadamente equacionados. Mas há um problema novo de alguns anos para cá, que é um produto da revolução tecnológica, da revolução digital, e como ela impacta as instituições, a comunicação social e o processo eleitoral. De modo que eu gostaria de conversar um minutinho sobre esse tema, que é o tema da desinformação, que tem estado muito agudamente presente no Brasil. E só para fazer um comentário, à luz da temática geral do evento, do Congresso, de eleições na América Latina, antes de falar especificamente de desinformação, eu tenho monitorado, a partir do Tribunal Superior Eleitoral, processos históricos interessantes ocorridos na América Latina. Eu mesmo estive pessoalmente no México, nas eleições parlamentares. No México, como em outras partes da América Latina, uma tensão evidente entre o executivo e as autoridades eleitorais, com ataques às instituições eleitorais. Mas o México tem uma característica muito importante que nós precisamos avançar no Brasil, que é a paridade das chapas. Todas as chapas têm metade dos candidatos homens, metade dos candidatos mulheres. Serão eleições parlamentares. Acompanhei
as eleições no Chile, em que ainda vai se realizar o segundo turno. O Chile, que desde o fim da ditadura de Pinochet era um dos países mais estáveis e moderados da América Latina, viveu um processo turbulento a partir de 2019 e agora tem eleições em que os partidos tradicionais e moderados não chegaram à reta final. Portanto, vai haver uma disputa entre direita e esquerda num processo mais radicalizado do que vinha sendo no Chile. A Argentina realizou eleições parlamentares parciais para metade da Câmara e um terço do Senado, também dividida pela dualidade. O Peru, que tem instituições um pouco mais fragilizadas, teve sucessivos presidentes nos últimos 4, 5 anos, também viveu um momento de grande polarização e de instabilidade. Um observador atento da cena peruana, um diplomata experiente, me disse que não há chance desse governo chegar ao final como os anteriores tampouco chegaram, o que é sempre muito preocupante na América Latina. Honduras realizaram eleições na última semana, em que aparentemente venceu a oposição, mas é a esposa do Zelaya. Portanto, a América Latina voltou a viver momentos de turbulência, sem mencionar a Venezuela, que se perdeu na história há algum tempo atrás, e a Nicarágua, em que o Daniel Ortega se elegeu para o 5º mandato consecutivo. Portanto, a América Latina continua a viver dificuldades no processo de avanço civilizatório e democrático. Mas agora eu volto, então, para a questão da desinformação, que é muito presente no Brasil. Talvez na América Latina seja o país em que isso tenha o papel mais decisivo, e eu, então, gostaria de fazer uma reflexão sobre isso, em seguida concluir. Nós vivemos, como todos sabemos, a terceira revolução industrial, que é conhecida como a revolução digital ou a revolução tecnológica, que modificou de uma maneira profunda a maneira como a gente vive, a maneira como nós fazemos compras, a maneira como nós fazemos uma pesquisa, a maneira como nós ouvimos música. Outro dia recebi, esses dias ainda agora, uma mensagem do Spotify dizendo: as músicas que você gosta são essas. Tá bom, muito obrigado. Mas a verdade é que nós vivemos esse mundo que passa por esse processo profundo de transformação, que mudou as nossas vidas, mudou o nosso vocabulário. Nós hoje utilizamos palavras que identificam utilidades que até anteontem não existiam e sem as quais hoje nós já não conseguiríamos viver. Fiz uma listinha aqui. Google. Quero dizer aos mais jovens, viu, Ana Laura, já foi possível viver sem dar um Google, a gente tinha que se virar para achar as coisas e saber quem era quem. Facebook, palavras novas nas nossas vidas. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Waze, Spotify, Dropbox, iTunes, Netflix. Eu estou falando só das que eu conheço de sabença própria. E para os solteiros tem Tinder. Portanto, nós vivemos o admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da impressão em 3D, da computação quântica, dos carros autônomos, da internet das coisas. Algoritmo vai se tornando o conceito mais importante da nossa geração. E eu estou dizendo tudo isso porque o mundo ficou muito melhor. Eu não sou uma dessas pessoas que acha que o mundo está muito ruim, com tendência a piorar. Acho que o mundo melhora e muito em todos os aspectos, inclusive na diminuição da pobreza, mas não na velocidade desejada. Essa revolução tecnológica digital, no entanto, ela traz subprodutos extremamente negativos, que podem ir desde o mau uso da inteligência artificial, pode passar pelo mau uso da engenharia genética e chega
nesse capítulo sobre o qual eu gostaria de falar por último, que é o do uso da internet para campanhas de ódio, para mentiras deliberadas, para a disseminação da desinformação, para as teorias conspiratórias. É que aqueles fenômenos do populismo, do extremismo e do autoritarismo usam intensamente a internet e as mídias sociais para a destruição ou enfraquecimento das instituições, para que se apresentem como a solução autoritária e extremista para os problemas que ajudam a criar. E aqui, portanto, eu gostaria de, nesse capítulo final, conversar um pouquinho sobre a desinformação. Aqui, só para fazer justiça e um pouquinho de corujice, eu me beneficiei largamente da dissertação de mestrado da minha filha, Luna, que escreveu precisamente sobre liberdade de expressão e democracia na era da informática. O que aconteceu como decorrência da revolução digital? O acesso ao espaço público ficou amplamente facilitado. Hoje em dia, ampliou-se e democratizou-se o acesso ao conhecimento, o acesso à informação, o acesso ao espaço público. Qualquer pessoa, hoje em dia, pode entrar na internet e vocalizar as suas opiniões, e vocalizar as suas ideias sem nenhum tipo de filtro. A transformação que ocorreu é que, até pouco tempo atrás, você precisava utilizar os meios de comunicação, que faziam uma curadoria, um filtro sobre aquilo que chegava ao público. O que a internet fez foi acabar com esse filtro, para bem e para mal. E um dos subprodutos da revolução digital e da internet foi o surgimento das mídias sociais ou plataformas tecnológicas, Facebook, Instagram, os YouTube, os aplicativos de mensagem como o WhatsApp, Twitter. Hoje em dia, esses são mecanismos importantes de comunicação que revolucionaram a comunicação social. Uma pesquisa do Senado demonstra que 79% da população brasileira tem como sua principal fonte de informação o WhatsApp. Eu, que sou mais antigo, do tempo em que a televisão era decisiva, só 50% das pessoas têm a televisão como a sua principal fonte de informação. Nas eleições de 2018, embora eu não tenha certeza absoluta se isso vai se repetir, o candidato que negociou com todos para ter o maior tempo de televisão, que até outro dia era o fator decisivo nas eleições, ficou em quarto lugar. E o candidato que saiu na frente e melhor explorou as mídias sociais foi o que chegou em primeiro lugar. Portanto, houve uma transformação profunda trazida por essas mídias sociais. E os mais antigos, como eu, que ainda gostam de ler jornal, pela pesquisa, só 8% das pessoas, Stefânia, se informam lendo jornal. Eu ainda recebo jornal na minha casa. E os meus filhos me olham com estupefação, que eu sou um sujeito que ainda pega aquela folha de papel e ainda gosta de ler a notícia no papel. Mas eu preciso dizer que vai ficando cada dia mais difícil. É mais ou menos como estar sendo empurrado para a margem da história e a gente tem que se segurar para não cair no abismo. Portanto, hoje em dia, os portais de notícias, as informações pela internet fazem toda a diferença. O que aconteceu com essas mídias sociais? Quando elas começaram, quando a internet começou, o discurso mundial era o discurso de que ela devia ser livre, aberta e não regulada. Esse era o discurso padrão progressista. Até que todos nos demos conta de que não pode ser assim.
Primeiro, você precisa de regulações de natureza econômica para impedir dominação de mercado, para pagar direitos autorais, proteger direitos autorais, para a tributação justa. Depois, o mundo se deu conta de que era preciso proteger a privacidade. Essas plataformas tecnológicas sabem o nome da gente, se a gente é casado, se é solteiro, o que a gente faz na vida, quantos filhos a gente tem. Eles sabem mais, eles sabem do que eu gosto de ouvir, o que eu pesquiso, eles acompanham a nossa navegação. Eu fui a Vitória, aliás, estou em Vitória. Se você digitar hotéis em Vitória, ou se você comprar pela internet uma passagem para Vitória, imediatamente começa a pipocar no seu computador restaurantes em Vitória, hotéis em Vitória, sugestões do que fazer em Vitória. A sociedade sob vigilância permanente. E aí foi preciso que os países editassem legislação para proteger a privacidade das pessoas. E o Brasil editou uma Lei Geral de Proteção de Dados. E, por fim, é preciso disciplinar as mídias sociais para evitar os comportamentos inautênticos e os conteúdos ilegítimos. De modo que o mundo descobriu que aberta, livre e não regulada não servia, e que era preciso regular. Mas, e sobretudo num país como o Brasil, que vivemos fantasmas da ditadura e do cerceamento à liberdade de expressão, todos estamos preocupados de que uma eventual regulação da internet não interfira com a liberdade de expressão. E esse é o tema que mobiliza todas as democracias, e o Brasil, inclusive, onde nós temos legislação já aprovada no Senado e agora em discussão na Câmara. Eu preciso caminhar para o final. Gostaria apenas de fazer algumas poucas observações. A primeira é sempre perigoso o controle de conteúdo em matéria de liberdade de expressão. De modo que a preferência no controle das mídias sociais deve recair sobre a repressão aos comportamentos coordenados inautênticos, um conceito muito importante em matéria de mídias sociais, que é a utilização de robôs, de perfis duplicados, de perfis falsos e uso de trolls para reproduzir e amplificar as mensagens, muitas vezes falsas, e com isso afogar a informação verdadeira. Ou quando surge uma notícia negativa para os extremistas, eles inundam a rede com alguma outra informação diversionista para o que é importante não venha à tona. Portanto, a primeira coisa a se fazer é combater os comportamentos inautênticos que fazem parecer que está todo mundo falando sobre aquele assunto, mas é falso, é artificial. E isso é relativamente fácil de combater pelo meio de algoritmos que monitorem esses comportamentos inautênticos. Portanto, esse é o primeiro passo, e o TSE fez parceria com todas as mídias sociais, com todas as plataformas tecnológicas, e durante as eleições de 2020 conseguimos, só o WhatsApp derrubou 360 mil contas por comportamentos inautênticos, por disparos em massa ilegais. Fizemos parcerias com todos. Porém, ainda assim, é preciso enfrentar alguns conteúdos. Não é possível permitir terrorismo, não é possível permitir pedofilia, não é possível permitir discursos de ódio racial. Portanto, é preciso enfrentar alguns conteúdos, inclusive os de ataques destrutivos às instituições. E aí nós vivemos uma característica muito triste do nosso tempo, que depois encontra a condição humana, é que as notícias falsas, o ódio e o sensacionalismo, tragicamente, trazem muito mais engajamento do que a notícia racional, do que o discurso sereno. E como as plataformas vivem
de publicidade. As publicidades dependem do número de acessos, do engajamento. E como o ódio traz muito mais engajamento, você tem o incentivo errado para as plataformas amplificarem o ódio, porque elas têm mecanismos de difundir as informações, como os depoimentos recentes que nós ouvimos no Congresso americano revelaram. Você não só tolerar, como por vezes incentivar os discursos de ódio, as teorias conspiratórias, as mentiras sensacionalistas. O que eu acho que há de bom é que as plataformas se deram conta de que elas estavam tendo uma grande perda de imagem e muitos riscos se continuassem a aceitar passivamente esse papel de uma avenida onde passavam os comboios destrutivos da democracia. E, portanto, eu acho que há uma maior conscientização e um esforço para enfrentar isso, embora, como disse, os incentivos sejam errados, porque você fatura mais com o ódio e com a mentira. E é preciso, além de regulação, sobretudo, um certo nível de autorregulação e moderação do próprio conteúdo. Portanto, as democracias contemporâneas vêm enfrentando os riscos e as ameaças trazidas pelas redes sociais. O mundo precisa, e o Brasil, muito particularmente, precisa de um certo choque de civilidade, em que as pessoas se convençam de que o outro não é um inimigo, quem pensa diferente de mim é meu parceiro na construção de uma sociedade plural, de uma sociedade aberta. E em muitas partes do mundo aqui, inclusive, nós precisamos de um choque de iluminismo com razão, ciência, humanismo, tolerância e crença efetiva no progresso social. A democracia tem lugar para progressistas, para liberais, para conservadores, só não tem lugar para quem pretenda destruí-lo. E esses nós precisamos enfrentar. Mas com um detalhe importante, na frase boa do Nietzsche, nós precisamos enfrentar os monstros sem nos tornarmos monstros. Portanto, nós não podemos ficar como eles. Nós temos que continuar apegados aos nossos valores civilizatórios de liberdade, de justiça, de solidariedade e de respeito e consideração pelo outro. Muito obrigado pelo convite, um prazer e uma alegria estar aqui com todos. E temos agora o tempo remanescente para conversar. Eu tenho muito prazer de ficar aqui. Muito obrigado. Obrigada, parabéns, ministro, pela fala, sempre com a característica com a qual eu lhe conheci, que é de professor titular da UERJ. Lembro um convite do professor Clemerson, ainda nos anos 90, na Faculdade de Direito da UFPR, e como, de forma didática, consegue articular tantas informações. Ministro, eu gostaria de falar um pouquinho, e a minha pergunta, tem duas perguntas que foram feitas pelos que estão assistindo no YouTube, que o professor Tomás vai colocar depois, mas retomando a questão do relatório do IDEA, que saiu na semana passada, o IDEA alerta para os ataques promovidos pelo governo brasileiro, enfim, os ataques promovidos contra as urnas eletrônicas, contra as eleições, e coloca que na América Latina houve uma queda em relação à credibilidade no processo eleitoral de 63% da população para 45% em 2004 para 45% em 2019. Nesse sentido, a questão dos ataques de fake news, enfim, a desinformação no mundo digital, me parece que o maior risco que a gente corre é menos a própria integridade do processo eleitoral, deles conseguirem hackear o processo, que isso os próprios institutos mostram que é muito raro acontecer e manipular os dados,
mas a questão da credibilidade, o quanto isso impacta na democracia, a ausência de crédito no processo eleitoral. E isso, sei que o senhor, como presidente do TSE, está trabalhando arduamente aí nessas redes de proteção, mas como evitar que a gente esteja assistindo em câmera lenta uma invasão do Capitólio, justamente pelo discurso e pelo uso de fake news atacando a legitimidade do processo eleitoral. E aí eu passo já... Eu não sei se o senhor quer ouvir as perguntas e, de repente... Eu respondo essa rapidamente, Stefânia. Em seguida, nós seguimos viagem. O relatório do IDEA, que é um instituto altamente qualificado de análise de processos eleitorais, é efetivo. Quer dizer, o populismo extremista autoritário ataca as instituições e ataca as instituições eleitorais e procura desacreditar os processos eleitorais. Faz como o presidente Trump nos Estados Unidos, desde a eleição em que ele se elegeu, ele dizia: se eu perder é porque houve fraude. E depois ele nitidamente perdeu, e continuou denunciando a fraude. Portanto, a descredibilização dos sistemas eleitorais e dos processos eleitorais faz parte do receituário populista, extremista e autoritário. No Brasil, isso se manifestou com uma intensidade inacreditável, não apenas pelo absurdo do conteúdo, como pelo absurdo da forma. E, portanto, nós vivemos momentos de derrota do espírito pela mediocridade, pela agressividade, pela grosseria. E eu me empenhei em não me deixar contaminar pelo discurso. Como eu falei, a gente não pode virar monstro para combater os monstros. E, portanto, se uma pessoa de bem começa a fazer o mal para enfrentar o mal, ela perdeu. E, portanto, a gente tem que enfrentar o mal com o bem, mesmo quando o bem pareça mais fraco do que o mal. Mas o bem geralmente vence no final. Porque, Stefânia, se eu achasse que o mal pode mais do que bem, nada valeria a pena. Portanto, foi preciso encarar uma forma primitiva, precária, e um conteúdo absurdo de dizer que havia fraudes pretéritas que seriam demonstradas, e tudo é falso. E de uma falsidade que de um dia para outro muda do discurso, sem nenhum constrangimento. São pessoas para quem as palavras e os valores não têm nenhum sentido. Esse é o populismo extremista. Enfim, eu diria que é uma derrota do espírito. Porém, a verdade é a seguinte: apesar dos ataques diários, a credibilidade do sistema brasileiro subsistiu. O Datafolha documentou que 20 e tal % das pessoas passaram a ter dúvidas. É um número relativamente pequeno se você considerar que os ataques eram diários. Nós conseguimos evitar o que eu acho que poderia ser o caminho da fraude, e muitos imaginavam que era uma estratégia para melar as eleições, que era voltar para o voto de papel com contagem pública manual. Vocês todos são muito jovens, mas eu sou do tempo em que esse era o caminho da fraude, sempre foi na história brasileira. Portanto, muitos suspeitavam das péssimas intenções que haviam por trás disso, as péssimas intenções que estavam por trás disso. Infelizmente, em boa hora, o Congresso Nacional barrou essa proposta. Enfim, esse defunto foi enterrado e, portanto, eu acho que estancou a sucessão de ataques às urnas, foi estancada. E agora nós estamos fazendo um trabalho de recuperação da credibilidade desses 20 e tal %. Montamos uma comissão de transparência no Tribunal Superior Eleitoral, está todo mundo lá para acompanhar cada passo, para ver que não tem nada errado. E vamos fazer uma campanha, começa agora esse mês, liderada pelo Nizam Guanais,
nós encomendamos uma campanha a ele, que está trabalhando pro bono com a criatividade e talento dele, uma campanha pela integridade do sistema, pela defesa da democracia e pela celebração dos 200 anos da independência do Brasil. Nós vamos fazer um pacote e ver se a gente consegue trazer alguma coisa boa nessa nuvem negra que tem pairado sobre o Brasil, com anos de recessão, desempregos elevadíssimos, juros altíssimos, inflação crescendo, 630 mil mortos. A gente tem que olhar para o horizonte em busca de perspectiva, em busca de coisas novas, em busca de avanços civilizatórios, de modo que a gente quer fazer uma campanha com credibilidade e um pouco de alegria para o Brasil. E o último ponto que você tocou, todos os sistemas informatizados, Stefânia, são passíveis de ataque. Todos. Da CIA ao FBI, a gasodutos na costa oeste dos Estados Unidos. Todo mundo é passível de ataques. Como é que nós resolvemos o problema no Brasil, Stefânia? Nós nunca deixamos a urna entrar em rede. A urna é completamente segregada dos sistemas. E mesmo a inseminação dos programas que operam a urna e depois os nomes dos candidatos e dos eleitores, tudo é feito por pendrive. Ela nunca entra em rede. E o resultado também é retirado da urna por pendrive. Tudo com todos os mecanismos de segurança. Então, não há como acessar a urna remotamente. Essa é a grande garantia da eleição brasileira. Agora, nós tentamos proteger os sistemas do TSE, os computadores, e aí eu venho reforçando a cibersegurança na maior intensidade possível, mas ninguém pode jurar que não será passível de um ataque. Nunca se conseguiu um ataque ao TSE fosse relevante. Já conseguiram invadir o sistema e obtiveram algumas informações cadastrais irrelevantes. Mas invadir o sistema para tentar alterar alguma coisa relevante no programa, fonte, ou o que seja, nunca ninguém conseguiu. Eu espero que ninguém consiga. Mas se derrubar o sistema do TSE, ainda assim a eleição está preservada, porque a urna, às 17 horas do dia da eleição, ela imprime o boletim de urna com o resultado das eleições. Esse é o resultado das eleições. Só se faz a totalização no TSE porque são mais de 400 mil urnas e, portanto, para somar os 400 mil boletins de urna, é muito melhor você fazer por um computador. Mas nem é indispensável, podia fazer até à mão. Ia levar muitos dias, mas era possível. Portanto, nós preservamos o sistema do TSE e das eleições brasileiras, não deixando ele entrar em rede. Não tem como hackear. Essa é a nossa segurança. Ótimo. Professor Tomás? Obrigado, Stefânia. Obrigado, professor Barroso. Acho que eu faria duas perguntas, uma mais genérica e uma pontual, que tem muito a ver com o fato, né, do privilégio que é ter o senhor falando nesse evento, pela conjugação especificamente do seu conhecimento como teórico, como acadêmico, como professor de direito e a experiência prática vivida nos últimos anos como ministro do Supremo e presidente do TSE. Então, uma pergunta mais genérica seria se há algum, né, o senhor escreve sobre esses temas há anos, né, há décadas, na verdade, se há algo de específico que mudou na sua compreensão, de alguma compreensão teórica, alguma opinião sua que foi alterada a partir da sua vivência no TSE, alguma nos últimos anos. Uma pergunta mais genérica, mais aberta, mas a mais específica, que tem a ver com o tema que a gente estava falando aqui agora, a gente falou muito sobre essa questão, essa dificuldade de lidar com a realidade das redes sociais e o seu papel nas campanhas recentes, e tem um braço dessa luta que é tecnológica, mas tem um braço dessa luta que se parece muito com uma luta já antiga, né? Porque esses ataques e essas redes são muitas vezes financiadas. E nós estamos falando, de certa medida, então, de financiamento, e às vezes de financiamento, não só do financiamento da atividade em si, então, financiamento eventualmente de uma prática criminosa,
Mas na medida em que isso esteja ligado a um candidato, a uma candidatura, a um partido, de algum tipo de crime eleitoral, algum tipo de, ou mesmo de financiamento ilícito de campanha. E como que o senhor enxerga, né, a atuação do TSE e os progressos possíveis nesse braço, que talvez seja, daí vem como de quem olha de fora, não seria algo mais concreto, ou talvez até mais um vínculo mais concreto, mais direto para se combater esse tipo de ataque pelo financiamento, em vez de diretamente na ponta, né, ou no robô? Acho que seriam essas minhas duas perguntas. Se nós tivermos mais tempo, eu tenho perguntas do público que está fazendo por formulários. Por favor. Obrigado, Tomás. Prazer estar com você aqui. Vejo que a Juliana Cesária entrou também. Querida, prazer em vê-la. Pergunta interessante, Tomás. Eu acho que eu não mudei nenhuma convicção profunda que eu tinha. O que talvez o TSE tenha me proporcionado, sobretudo na defesa do voto impresso, foi um certo estreitamento de contato com lideranças parlamentares. Eu conversei com todo mundo, com os presidentes, com as lideranças. Foi uma experiência boa, assim, de você ver um pouco o outro lado do balcão e as circunstâncias da política. Eu acho que eu hoje tenho uma melhor compreensão do funcionamento de alguns mecanismos do processo democrático, sobretudo o do legislativo. Eu vejo o problema do voto impresso e da energia que eu pessoalmente, o TSE, precisamos investir para defender o sistema eletrônico e impedir o retrocesso perigosíssimo da volta ao voto impresso. A energia que nós gastamos com isso nos impediu de colocarmos energia em outras bandeiras mais importantes de discussão do sistema eleitoral, em que o TSE defende o distrital misto por muitas razões, de discutir com os partidos que tem que aumentar, que as mulheres têm que ser pelo menos 30% dos órgãos dirigentes dos partidos, que nós precisamos avançar e, em vez de termos apenas candidaturas femininas 30%, a gente tem que ter vagas reservadas, a gente tem que eu propus isso formalmente, vamos passar, tem 15% de mulheres só no Congresso, a minha proposta era reservar 20% das vagas no primeiro momento, depois passar para 30%, depois passar para 40%. O mundo está vivendo em paridade. O Chile, agora, na eleição da sua Constituinte, tinha paridade, e as mulheres se deram mal com a paridade, porque se estabeleceu a paridade e elegeram-se mais mulheres, eles tiveram que tirar mais de uma dezena de mulheres para equiparar. Os homens é que precisaram da paridade. Então, nós estamos atrasados e com pressa nessa matéria. Mas veja você a dificuldade. Eu preciso do voto do parlamentar para não passar o voto impresso. Então, não é o momento de você discutir. Aliás, eu quero tirar você da direção do partido e colocar uma mulher. Portanto, eram debates que se superpunham e impediam o TSE de empurrar agendas importantes, como essa do vagas para as mulheres, mulheres nos órgãos de direção partidária. É preciso aprovar uma lei que discipline minimamente a distribuição dos recursos do fundo eleitoral. Não pode ser uma pessoa discricionariamente, é o dono do partido, faz o que quer com o dinheiro. Portanto, houve debates que não puderam ser avançados porque nós tínhamos que impedir o que muitos imaginavam como sendo um monstruoso projeto de fraude eleitoral para justificar a derrocada das instituições. Essa foi a pior parte da discussão do voto impresso. E isso é uma coisa tradicional no Brasil, você gasta energia com as coisas erradas. Mas se olhar para a educação, os problemas da educação no Brasil são básica, não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio, déficit de aprendizado, porque a criança conclui o ensino fundamental e o ensino médio não aprendeu o mínimo que tinha que aprender, e a falta de atratividade das carreiras do magistério. Esses são os grandes problemas. E o Brasil está discutindo escola sem partido, identidade de gênero, saber se 64 foi bom ou não foi bom.
dizer, a capacidade que nós temos de gastar energia com as coisas erradas é inacreditável. Nós tivemos que enfrentar a pandemia gastando energia para convencer as pessoas que vacina é uma coisa científica e civilizatória, e enquanto as pessoas faziam campanhas negacionistas. Portanto, a gente perde tempo e gasta energia para tentar civilizar pessoas primitivas. É uma pena. Então, a questão do voto impresso teve esse peso de desviar a atenção de coisas que eu gostaria de ter feito. Mesmo assim, fizemos uma campanha muito bonita de mais mulheres para a política. Vamos ver como é que isso se manifesta nessas próximas eleições, se a gente conseguiu ou não aumentar esses 15%. E quanto ao enfrentamento das campanhas de ódio financiadas, eu acho que você tem toda a razão que é ir atrás do dinheiro. Nós todos estamos aprendendo, Tomás. Na eleição de 2018, na eleição presidencial, a gente não sabia muito o que exigir das plataformas. As plataformas também não se interessavam muito em fazer as coisas. Na de 2020, nós fizemos parceria com todas as plataformas, fizemos parceria com todas as agências checadoras de notícias, fizemos parceria com todas as empresas de telefonia para permitir que as pessoas acessassem a página da Justiça Eleitoral que desmentia informações falsas sem gastar o seu pacote de dados, e tínhamos a parceria com as plataformas quando a gente desmentia alguma coisa relevante de ataques ao processo eleitoral, eles colocavam um link na página inicial ou uma chamada, seja no Facebook, seja no WhatsApp. Portanto, nós estamos aprendendo. E o que nós aprendemos no TSE agora, recentemente, foi que a medida mais importante que nós tomamos contra o ódio foi a desmonetização desses sites, enfim, sites sujos, digamos assim. E são sujos mesmo, entendeu? Eles fazem qualquer papel. E tem seguidores. Eu vou te dar um exemplo patético. Um desses sites imundos divulgou que eu, o ministro Alexandre de Moraes e um advogado de Brasília conspirávamos com a Embaixada da Coreia do Norte e da China para derrubar o presidente da República. E tinha 500 mil acessos. Ou seja, é um universo paralelo que mistura maldade com maluquice. Enfim, é isso que nós estamos enfrentando. E a desmonetização foi a medida mais importante. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, que está dita no livro da Madeleine Albright, eu achei a frase ótima. A mentira não é o outro lado da história. A mentira é só uma mentira. Portanto, é preciso não mitificar, não, mas é liberar, não. São milicianos digitais, são terroristas verbais. E ali você tem fanáticos, que são os extremistas, gente que invade o Capitólio, gente que defende a invasão do Capitólio. Você tem os mercenários, que são os que ganham dinheiro monetizando o ódio e a mentira. E você tem uma massa acrítica que segue cegamente essas pessoas. É a esses que eu tento convencer, é para esses que eu me dirijo. As pessoas de boa fé que são enganadas por esses fanáticos mercenários. Mas é um tempo difícil, são pessoas que vivem num pântano moral e espiritual, Tomás. E, portanto, é uma luta complexa. Mas, de novo, a gente não pode ficar monstruoso para combater os monstros. A gente tem que conservar os valores. Mas eu insisto em dizer que uma causa que precisa de ódio, mentira, agressividade, teoria conspiratória, não pode ser uma causa pública. Portanto, se a causa na qual você está militando, eu digo às pessoas, utilize esses artifícios, pode acreditar que você está do lado errado da história de ver se recuperar. Obrigado, professor. Como são 4h28, eu acredito que o seu teto é 4h30, não é isso?
Então... É isso, deixa mas acho que temos para mais uma pergunta. Meu voo é 5h10. Eu já estou aqui no aeroporto, olha, estou com esse cenário aqui estranho, mas também é só atravessar o finger aqui. Não, se o senhor tem mais uma pergunta, nós temos pergunta da plateia que está nos acompanhando pelo YouTube. Inclusive, o sistema de pergunta indireta é uma demonstração concreta das dificuldades que o senhor está descrevendo, né? Em parte, eu acredito que se nós fizéssemos esse evento há alguns anos, nós não teríamos preocupações com o que acontece quando a gente abre um evento online. Então, acho que a gente vive isso no micro, né? Até onde nós estamos aqui. O Daniel Capec faz a seguinte pergunta, né? Em sua opinião, há uma relação entre a oligarquização das instituições democráticas e um contexto propício ao surgimento de movimentos populistas autoritários? Por exemplo, com as recorrentes reclamações de que os poderes políticos não representam os anseios dos eleitores, utilizados com frequência de forma oportunista por líderes com pretensões autocráticas. O constitucionalismo precisa desenvolver novas soluções para esse problema? E tem uma pergunta mais do Luiz Paulo Trevisan, que era um pouco mais longa, mas eu vou falar o ponto final dela, que é de que forma é possível garantir que o Ministério Público, que tem um papel nessa luta que o senhor está descrevendo, possa, de fato, cumprir o seu papel né, de defensor das instituições democráticas, das eleições e assim por diante. Tomás, Daniel, prazer falar com você aqui por essa via. Deixa eu dizer, o populismo, ele tem uma alegação em que ele tem alguma razão. Existem elites... Só um segundinho. Voltar na hora. Está desembarcando agora. Temos cerca de Segurança. 20 minutos. 20 para entrar. É uns 15 para desembarcar todo mundo. É limpa. Tá. 20 minutos. Obrigado. Eu Okay. aviso o senhor. Tá. De fato, existem oligarquias detestáveis na vida brasileira. De fato, existem elites extrativistas que se apropriam do Estado brasileiro. O problema, o equívoco do discurso populista é dividir nós, o povo, e eles, as elites, como se elites fosse um conceito homogêneo. Tem elites extrativistas, mas tem elites intelectuais que vivem para o bem do Brasil, tem elites empresariais que produzem honestamente, geram emprego e ajudam o país. Você tem elites no setor público, de pessoas corretas que dão a vida para fazer um país melhor. Portanto, é a generalização de elites que produz o equívoco, a falsidade do populismo. Mas que nós temos um problema oligárquico no Brasil, nós certamente temos, de um Estado que é apropriado privadamente. E eu não estou falando só de corrupção, embora a corrupção seja devastadora e nós tenhamos estabilizado num patamar muito ruim. E o pensamento progressista brasileiro tratou a corrupção como se não existisse, ou seja, como negação, como se fosse apenas uma nota de pé de página na história, ou como se fosse um mal necessário. E a integridade passou a ser um discurso de direita. Foi o que aconteceu no Brasil. A integridade não é de direita nem de esquerda, a integridade vem antes da ideologia. Portanto, o pensamento progressista não pode entregar o discurso da integridade para a direita radical, que nem era verdadeira, como tudo se revelou. Portanto, eu acho que é preciso recuperar o discurso da integridade sem moralismo, sem punitivismo, mas ser honesto faz parte da vida civilizada. Ser honesto não é uma coisa de direita, não. Ser honesto é ser direito. Portanto, é preciso recuperar um pouco a ideia de que a integridade vem antes da ideologia. Você não pode fazer qualquer papel para defender a causa que você acha. Isso eu acho que é uma coisa importante no Brasil. Mas as oligarquias brasileiras, Daniel, são as oligarquias que, por exemplo, fizeram com que a universidade pública fosse um feudo das classes dominantes, das classes ricas, até anteontem. Agora nós temos políticas de ações afirmativas, mas durante quase toda a minha vida adulta,
A universidade pública era para a classe média alta. A universidade pública era para quem estava nos melhores colégios. Eu estudei em escola pública no Rio de Janeiro, nos anos 60. A escola pública era um feudo da classe média. A educação básica não era universalizada, não era para todo mundo. Era apropriada pela classe média. O sistema tributário brasileiro é um sistema em que eu fui advogado há 30 anos, a minha secretária pagava mais imposto de renda do que eu, porque a distribuição de lucros é isenta e a pobre mulher tinha que pagar 27,5% de imposto de renda. Essa é a elite extrativista brasileira, que faz um país para si e que dá desonerações para os amigos do poder, financiamentos públicos para os amigos do poder. Essa elite precisa mesmo ser combatida. Mas não existe um discurso geral, as elites. E não há alternativa fora da política e fora das instituições. Portanto, é preciso trabalhar dentro das instituições, aprimorar as instituições. E o Brasil precisa de um pouco de verdade, de integridade. Eu vou te dar exemplos de como um discurso retórico, se eu vejo, ouço o áudio de um parlamentar achacando um empresário, se eu depois vejo o filme da entrega do dinheiro, e se depois eu ouço a ligação agradecendo o dinheiro, e aí, evidentemente, você não pode usar o mandato popular para isso, você afasta o parlamentar, o discurso é punitivista. É isso que acontece no Brasil. Um exercício retórico de acumpliciamento com as oligarquias que devastam o país como se isso fosse natural. Eu ouvi o áudio do sujeito que dizia: perdemos o ministério, mas agora vamos tirar da prefeitura. E aí tomei a providência que achava punitivista, está vendo? Quer dizer, no Brasil, a integridade passou a ser uma deformação. Nós precisamos enfrentar isso. Portanto, Daniel, existem oligarquias muito ruins. E acho que elas impactam de uma forma degenerativa a realidade. Essas precisam ser enfrentadas. Nós naturalizamos as coisas erradas. Acho que elas não vão se reproduzir. Quer dizer, desviar dinheiro com a naturalidade que se desviava no Brasil, acho que vai acabar. Mas a corrupção vai mudando de lugar. Quer dizer, no mensalão você achacava a empresa para pagar a mesada, depois do petrolão você loteava a empresa estatal para desviar dinheiro, e agora você vai direto no orçamento e distribui dinheiro público. Já não está mais nem tomando da iniciativa privada. Portanto, nós temos que enfrentar a naturalização de práticas erradas. Quanto à segunda parte da pergunta, Daniel, não há, infelizmente, remédio na farmacologia jurídico-política para pessoas que não cumprem o seu papel. Se o professor não comparece para dar aula, se o juiz não julga com honestidade, se o Ministério Público não tem independência, se a pessoa que está desempenhando a função não cumprir bem o seu papel, quem tem que dirigir o avião é o comandante, mas se ele resolver jogar o avião no chão, não há nada que se possa fazer. Portanto, nós temos que trabalhar para que as pessoas cumpram bem o seu papel. Aliás, eu queria terminar, Estefânia, Tomás, João, Juliana e Ana Laura, com esse ponto, que eu acho muito importante. O Brasil é um país extraordinário. O Brasil é hoje muito melhor do que era quando eu estava onde vocês estão hoje. Pode não parecer, mas olhando o filme inteiro, nós somos muito melhores. Nós estamos discutindo coisas muito mais interessantes do que eu discutia quando eu tinha 30 anos de idade. E mais importante, já não estou mais preocupado em acabar com a tortura política, eu não estou mais preocupado em acabar com a censura estatal.
já não estou mais preocupado em como criar instituições democráticas num país e num continente em que elas não se fincavam. Agora nós temos 3 décadas de democracia. Portanto, nós vivemos um momento sombrio. E já há alguns anos, como disse, de recessão, de crise fiscal, de desemprego, de desinvestimento, crise ética. Mas o filme da democracia brasileira é um filme bom. O mal que existe, muitas vezes, no Brasil é que tantas pessoas se deixam levar pelas coisas erradas e se dão tão bem que acabam criando um paradigma do mal e as pessoas do bem já não fazem mais o que devem fazer, porque está todo mundo fazendo errado mesmo. Portanto, é preciso uma certa reação interna contra as coisas erradas quando elas acontecem. Portanto, o que eu diria às pessoas que nos assistem e que renova sempre a minha esperança no Brasil, porque o Brasil é um país que, quando você coloca a pessoa certa no lugar certo, tudo vai bem. O que eu diria assim, aos jovens acadêmicos que podem estar nos assistindo não importa o que esteja acontecendo à sua volta, porque a gente não tem controle sobre o que os outros fazem. Às vezes é desesperador, mas a gente não tem controle sobre o que os outros fazem. A gente só tem controle sobre o que a gente faz. Portanto, na frase famosa do Gandhi, a gente precisa ser a mudança que deseja para o mundo, mas, sobretudo, não importa o que esteja acontecendo à sua volta, faça você o melhor papel que puder. Essa é a contribuição que a gente tem para dar para o universo. E do resto, o universo cuida. Okay? Eu vou ter que ir, agora estão chamando meu voo. Queria dizer que eu agradeço de coração o convite. É muito prazer de estar aqui. Queria dizer que vocês têm o ICONES Seção Brasileira, tem todo o meu apoio, o meu carinho, minha ajuda, o que vocês precisarem de mim, podem contar comigo. E eu acho que uma das coisas boas que está acontecendo no Brasil, no mundo em geral, no Brasil em particular, é a difusão do bom conhecimento acadêmico e a chance que as pessoas têm de interagir e de ter uma interlocução, diferentes gerações trocando experiências. E a gente não aprende só com os mais velhos, não. A gente aprende também com os mais novos. E, portanto, é muito saudável para mim poder conviver com vocês. Ok? Um abraço grande, Tomás. Tudo de bom. João, prazer em te rever. Juliana também. Estefânia e Ana Laura. Tchau, tchau. Um abraço, Obrigada, muito obrigado. ministro. Obrigado a todos. E com isso está encerrado o nosso evento, um evento que se dedica a fortalecer a comunidade acadêmica no Brasil, e acredito que a gente tenha contribuído muito com isso, inclusive com essa palestra final do nosso querido, caríssimo professor Barroso. Muito obrigado a todos. Estefânia Barbosa, nossa co-presidente, que liderou todo esse evento, a organização desse evento. Muito obrigado a todo mundo. A Juliana, que organizou uma das nossas mesas, em que debatemos temas importantíssimos. Obrigado a todos, e especialmente ao ministro Barroso. Obrigada, ministro. Tchau, querido. Um abraço. Beijo e abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.